Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 1, fazendo uma retomada, a respeito da criação, nós temos a seguinte declaração que abre a narração bíblica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa descrição é bem interessante. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente não vê a Bíblia tentando explicar quem é Deus, ou tentando explicar para nós como é que Deus cria, ou o que acontece nesse processo. Ela apenas pressupõe a existência de um Deus que pode criar, e ela já começa assumindo que todo mundo sabe que esse Deus existe. E por isso, ele pode ser apresentado para você como sendo o criador de todas as coisas. Nós não vamos falar a respeito da doutrina de Deus em si, mas é interessante observar que a Bíblia ela parte sempre dessa ideia, de que Deus ele existe e acabou. Tem até um salmo que ele fala, o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Trata então como sendo algo muito lógico, muito óbvio imaginar. A ideia é, tomando como pressuposto a ideia de que esse Deus existe e que ele pode criar, começa ali a Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A descrição continua. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É importante que você entenda, quando a gente fala de criação, que esses 2 primeiros versinhos da Bíblia, eles não estão inseridos nos 7 primeiros dias da criação, certo? Nós não sabemos quanto tempo vai passar do versinho 2 até o versinho 3, se é um dia ou milhões de anos, a gente não sabe, não faz ideia, mas a ideia é, esses 2 versinhos, eles acontecem em algum momento da história do nosso universo. Deus, ele cria lá um planeta sem forma e vazia. Você tem ali apenas um amontoado de águas, onde vemos ali a presença do Espírito Santo de Deus constantemente, certo? Então, é um planeta onde não há vida, onde há apenas um amontoado de águas e que estão ali os elementos ali apenas iniciais para a geração de uma vida, mas nada específico. Nós não sabemos quanto tempo demora do versinho 2 para o verso 3, como eu disse para vocês, mas a partir do verso 3 nós temos a descrição da criação do mundo. E eu não vou me demorar tanto aqui, porque eu acho que você já deve ter lido isso, se não, você depois pode ler Gênesis capítulo 1, ali mais atentamente na sua casa. O ponto que eu te traria é o seguinte, a criação do mundo em Gênesis 1, ela parte de uma estrutura padrão. Cada dia da criação, ele tem ali uma estrutura, sabe? Então, normalmente, é dito que, e disse Deus, Deus ele diz alguma coisa, ou ele age ali em alguns momentos. Logo depois, o que Deus diz que deveria vir. Então, por exemplo, disse Deus, haja luz, aquilo acontece. Então, você tem ali um processo de obediência, entre aspas, Então, e diz Deus, haja luz, e a luz vem a existir. E diz Deus, amontoe-se as águas em determinado local, e isso acontece. Então, as coisas vão acontecendo depois que Deus fala, ou ele age de fato. Depois nós temos uma avaliação, às vezes acontece aqui, e às vezes acontece depois do próximo elemento que nós vamos mencionar. Mas normalmente acontece. Deus olha para aquilo e diz, isso é bom ou é muito bom, certo? Então, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus avalia e diz que a luz era boa. No verso 4 a gente vê, E ele vai fazer separação entre luz, entre o dia e a noite, entre luz e as trevas, perdão. E aí, finalmente, no verso 4, nós temos a nomeação. Isso vai acontecer constantemente, Deus dando nome ali para as coisas. Vai chamar a parte de cima de um jeito, vai chamar a parte de baixo de outro. Ele vai nomear ali. Às vezes ele nomeia primeiro e depois ele avalia. Mas esses 2 elementos vão aparecer continuamente aí nos 7 dias da criação, especialmente nos 6 primeiros. Finalmente, quando o dia termina, nós temos a descrição que houve tarde e manhã, determinado dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e por aí vai. Essa estrutura narrativa ela é bem interessante. Mostra ali um cuidado de Moisés ao descrever esse texto para nós e ao apresentar para nós o processo de criação do mundo, Nós temos aqui uma arte que eu achei bem bonita, onde é demonstrado para nós isso, Vamos tentar lembrar aqui os 6 dias da criação.
Nós temos no primeiro dia, então, a criação da luz, vai ser separada ali das trevas. No segundo dia, Deus ele separa as águas, né? Então você não tem aqui a criação das águas, que Deus já havia criado no princípio, lembra? Então você já tinha as águas, aqui ele apenas separa, coloca um monte de água para os céus e um monte de água deixa aqui embaixo. É interessante, ali não é uma descrição das nuvens, né? É um monte de água mesmo que ele coloca para cima e deixa um monte de água para baixo. A realidade ali era um pouquinho diferente da atual. No terceiro dia, então, Deus pega essa água e manda ela ficar em um canto para surgir a terra seca. E dessa terra ele manda brotar todos os vegetais ali, o alimento necessário, né, para aqueles sujeitinhos, né, que vão vir depois, no quinto e no sexto dia. Finalmente, quando chegamos no quarto dia, nós temos o surgimento dos luminares, sol, lua, estrelas. Esses elementos que mostram a realidade da sociabilização humana, do quanto o ser humano deveria ser sociável e viver ali dessa forma. Que Deus ele vai colocar que o sol e a lua vai servir como marco para as pessoas, para que as pessoas conseguissem se organizar. Então nós sabemos que estaríamos aqui agora todos juntos, porque nós conseguimos ver as horas, por exemplo, algo necessário aí, que traz a necessidade do sol, da lua e etc. Então, assim, Deus ele coloca os luminares para fazer separação entre o dia e a noite, para nos dar marcos, onde a gente conseguisse se organizar, né, para dar sinais para estações, dias, anos e por aí vai. Quando a gente chega no final do quarto dia, nós temos todo o contexto arrumado, tudo preparado. Tudo aquilo necessário para a vida já está pronto. E aí Deus traz à vida, né, esses seres que nós temos aí no nosso planeta afora. No quinto dia ali, no penúltimo quadro, nós temos a criação dos animais da água, né, e dos animais do céu. Então nós temos animais aquáticos, as aves criadas nesse quinto dia, onde nós temos na Bíblia a primeira bênção que Deus dá. Se você estiver acompanhando comigo em Gênesis 1, a partir do verso 22 nós vemos isso, né? A primeira bênção que Deus dá na Bíblia é para os animais, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Deus os abençoa assim, a mesma bênção que daria depois para os seres humanos, inclusive. E aí, quando chegamos no sexto dia, no último dos dias ativos, né, de criação, Deus ele cria os seres humanos finalmente. Ali é a coroa da sua criação. Nós observamos por esse processo todo as ações de um Deus que em primeiro lugar, extremamente organizado, um Deus que é muito lógico e um Deus que é muito preocupado com os seres humanos. Deus ele vai criando tudo isso de modo a que eu e você pudéssemos finalmente viver, em que a gente tivesse um ambiente propício para poder existir. Se Deus não tivesse criado, por exemplo, terra, a gente não conseguiria existir como somos. Ou ali os vegetais não poderíamos nos alimentar e por aí vai. Tudo isso nós percebemos nessa descrição da criação que nós temos em Gênesis capítulo 1. Finalmente, é importante que você entenda, e como eu disse, estou passando um pouco mais rápido aqui, já que você poderá depois revisitar esse texto, ali no primeiro capítulo de Gênesis, você precisa entender, e é talvez um dos pontos que nós vamos mais tocar aqui quando falarmos de criação, que, biblicamente falando, a descrição que nós temos desses 6 primeiros dias, finalizados com o 7º dia de descanso de Deus, é a descrição de uma semana literal. São 7 dias que aconteceram literalmente como hoje, por exemplo, acontece 7 dias. Então, de quarta passada, quando estávamos aqui, até essa quarta. Foi essa duração de tempo que Deus usou para criar tudo isso. Isso fica claro, inclusive, pela descrição que nos é dada. Houve tarde e manhã, o que compõe o primeiro dia, ou o segundo, o terceiro e por aí vai. A narração bíblica, portanto, de Gênesis, capítulo 1, ela é construída a partir de um princípio de historicidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que parte-se da ideia de que isso aconteceu literalmente do jeito como foi exposto. Não tem nada que você vá ler nesse primeiro capítulo aqui que vá te dar a ideia de que é uma história alegórica, metafórica, uma ideia ou um mito
que você precisa decifrar como sendo símbolos de algo. Nada disso. Aqui, a ideia é toda literal. Se você depois ler atentamente na sua casa, você perceberá isso também. Por que eu estou frisando isso para você? Porque quando nós falamos de surgimento ou de origem das coisas, nós temos registros de algumas teorias mundo afora. Temos algumas bem absurdas. Eu me lembro de uma que um professor meu mencionou certa vez, que era a teoria da almôndega gigante. Era uma teoria na internet, uma teoria de meme assim, em que a ideia era que existia uma almôndega gigante em algum lugar que teve o poder para criar o universo. Era uma brincadeira, muito mais. Mas nós temos várias teorias para a criação, ou para o surgimento, melhor dizendo, para a origem do universo. E talvez a mais famosa, fora a teoria criacionista, né, essa que acabamos de ler, é a teoria do Big Bang, ou da grande explosão. Né? Em um resumo muito simplório, a ideia dessa teoria é que, em um dado momento, uma esmagadora quantidade de energia se condensa, né, e ficando em um tamanhinho muito pequenininho, condensado ali, isso acaba gerando uma explosão. E a partir dessa explosão, que vai ali gerando vários processos químicos e etc., você acaba criando ambientes propícios à vida, como na Terra. E com muitos milhões de anos, bilhões de anos, sendo colocados aí, você acaba tendo a vida surgindo e chegando ao estágio que nós temos hoje. Essa teoria popularmente conhecida, né, como a teoria evolucionista, que parte dessa origem do Big Bang, é ali uma teoria que é totalmente oposta à descrição bíblica. Isso pode parecer meio óbvio, depois que nós lemos ali, ou passamos rapidamente nesse texto. Mas é triste para mim dizer para você que, na realidade, hoje não é tão óbvio assim. Entenda, eu acredito ser justo se você preferir acreditar nisso daqui, ao invés de acreditar no registro bíblico. É um direito que você tem, é uma opção que você tem. Eu acho difícil de acreditar nisso. Eu sou um homem de muita fé, mas eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Que a partir de uma explosão de energia condensada vai gerar tudo, ao acaso e etc. Não tenho fé para isso. Mas se você desejar acreditar, tudo bem, é um direito que a pessoa tem. O problema é quando a gente pega isso e tenta adequar isso daí ao registro bíblico. E quando nós olhamos hoje para o cenário que nós vivemos no meio cristão como um todo, essa tem sido uma prática muito comum. Muito comum. A ideia de um evolucionismo teísta, ou de um evolucionismo ali que pega a ideia de uma criação de Deus, mas envolvida nesse processo de milhões ou bilhões de anos de evolução, ela tem se difundido no meio teológico cristão. Isso é muito complicado. E não é apenas em grupos assim isolados. Se eu puder ler para vocês, por exemplo, isso daqui você pode acessar, por exemplo, o site do Vaticano, e você conseguirá ler uma sessão plenária feita ali na Pontífice Academia das Ciências, um discurso do Papa Francisco, em uma inauguração de um busto ali feito para o Papa Bento XVI, né, para o anterior Papa, né, para um anterior Papa. Você tem a seguinte descrição que é feita ali pelo Pontífice católico, né, o maior líder católico, a respeito do tema da criação. Então, na principal representação cristã hoje, talvez, temos as seguintes ideias. Eu leio com você, extraído dali, depois você pode consultar. Quando lemos no Gênesis a narração da criação, corremos o risco de imaginar que Deus foi um mago, com uma varinha mágica capaz de fazer tudo. Mas não é assim. Ele criou os seres e deixou que se desenvolvesse segundo as leis internas que ele mesmo inscreveu em cada um, para que progredissem e chegassem à própria plenitude. E deu a autonomia aos seres do universo, assegurando ao mesmo tempo a sua presença contínua, dando o ser a todas as realidades. E assim a criação foi em frente por séculos e milênios, até se tornar aquela que hoje conhecemos. Precisamente porque Deus não é um demiurgo nem um mago, mas o Criador que dá existência a todos os seres. O início do mundo, na visão aqui do Papa Francisco, não é obra do caos que deve a sua origem ao trem,
mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang, que hoje se põe na origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora divina, mas exige. A evolução na natureza não se opõe à noção de criação, porque a evolução pressupõe a criação dos seres que evoluem. Hoje, no meio cristão, essa ideia ela tem se tornado cada vez mais forte. A ideia de se tomar uma doutrina que, a meu ver, é muito pouco científica, mas não é o caso de discutirmos agora, como a doutrina, a teoria da evolução, e adequá-la ao texto bíblico. O problema é que isso não é possível de ser feito aqui quando nós consideramos o texto a partir do que ele realmente é e diz. Eu entendo, e se algum de vocês for ali católico, eu entendo que a compreensão católica de construção de verdade, ela admite uma percepção do Papa como sendo uma percepção válida e que deve ser ali tomada, mas considerando, por exemplo, pressupostos como o meu, que assume apenas a Bíblia como sendo fonte de verdade, é impossível para qualquer cristão analisar o texto bíblico e dizer que a partir dele você consegue associar criacionismo com a teoria da evolução. É impossível. Porque o próprio texto, como eu disse, ele parte de um pressuposto de historicidade, de literalidade. Foram 7 dias. Em 7 dias, Deus criou todas essas coisas. Em 7 dias, Ele deixou o mundo da forma como nós o encontramos. E quando nós namoramos com essas ideias, nós acabamos tendo que desprezar os textos bíblicos e, além disso, nós acabamos incorrendo em algumas ideias que são muito complicadas. Nós chegamos em algumas ideias que são muito complicadas. A primeira delas é que a gente despreza, por exemplo, os registros da Bíblia, como nós já lemos, que tem essa ideia de literalidade. Um exemplo dele, se você vê, olha, Êxodo 20, verso 8, nós temos aqui o próprio autor de Gênesis falando a respeito da semana da criação. E quando ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele vai associar 6 dias de trabalho da nossa vivência atual, quando nós deveríamos trabalhar e fazer toda a nossa obra, mas no 7º dia nós deveríamos descansar. Ele associa isso à primeira semana da criação. Porque, semelhantemente, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Ele associa diretamente uma semana normal da vida nossa, né, da nossa sociedade ou da época, com aquela semana da criação, por exemplo. Como se ambos tivessem ocorrido de forma semelhante. Nós precisaríamos, então, rejeitar textos como esse. Precisaríamos, por exemplo, rejeitar a percepção bíblica de um Deus que nos cria em um cenário perfeito e maravilhoso e que depois, em razão do pecado, como nós veremos, a gente acaba decaindo até o ponto de vivermos na realidade que nós vivemos. Porque pense um pouco comigo. Se conseguimos conciliar o processo de evolução como sendo algo associado aqui à Bíblia, como poderíamos olhar para o dia de hoje e dizer que nós estamos melhores do que há 2, 3 mil anos atrás, por exemplo? Como poderíamos pensar que foi ali da vontade de Deus chegarmos à condição que estamos hoje, já que Ele nos criou e nos deixou evoluir? Como podemos olhar para isso como sendo uma progressão, um grande desenvolvimento? Essa visão, então, de um evolucionismo teísta, muito embora talvez nunca tenha passado na sua mente, mas que tem crescido muito no nosso cenário cristão, ela deve ser rejeitada quando nós tomamos apenas a Bíblia como fonte de verdade. Porque além da Bíblia não nos dá qualquer base para a gente tomar essa teoria como real, a gente precisa considerar que essa ideia ela vai acabar jogando por terra muitas e muitas noções bíblicas muito importantes. Dentre elas, talvez a principal, a doutrina em que nós olhamos, em primeiro lugar, para aquele quadro que eu já mostrei para vocês, e vemos aqui um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com os seres humanos e que constrói tudo isso para eu e você vivermos, então um Deus interessado em mim e em você, e finalmente um Deus que não se preocupa de forma
pessoal ali e realmente interessada com a criação do homem, conforme em divergência, né, com o que nós vemos na Bíblia. Se pensarmos, então, em um evolucionismo teísta ou algo assim, precisamos desconsiderar um Deus que ama e que se preocupa diretamente conosco, além de várias outras doutrinas bíblicas. É no contexto, portanto, desse Deus cuidadoso, esse Deus amoroso, que se preocupa conosco e que cria tudo isso para nós vivermos, nós precisamos entender a natureza do homem ou o processo de sua criação. E é o que nós vamos estudar agora. Talvez, se você nunca tivesse se relacionado com essas doutrinas de origem, né, talvez os outros pontos não tivessem tanta relevância para você, mas a partir de agora vai fazer mais sentido. Fique tranquilo. Se você quiser acompanhar comigo, seja aqui ou na sua Bíblia, chegando em Gênesis 2, depois de apresentar para nós os dias ali iniciais da criação, nós chegamos na descrição da criação dos seres humanos. No verso 7, nós temos a ideia de que o Senhor, então, forma ao homem. E, dando sequência a esse texto, nós temos a descrição de como o ser humano é, do que trata-se o ser humano. Vamos ler, então, novamente. Então, formou o Senhor Deus ao homem. Do quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou, então, a ser alma vivente. Essa composição provavelmente você já ouviu em algum momento, especialmente se você já for adventista há bastante tempo. Deus, então, ele toma o pó da terra, essa matéria ali que ele já havia criado antes, ele molda ali um boneco, molda ali o ser humano, insere nele, né, o fôlego de vida, esse princípio ativo que faz com que nós tenhamos vida, com que nós realmente existamos, algo que é, na prática, impossível de se explicar. Até, não sei se tem algum médico aqui, mas se perguntar para um médico o que de fato faz com que o ser humano fique vivo, ele vai te dizer que essa é uma discussão tremenda na medicina, na filosofia, na ética e por aí vai. Então, por exemplo, nós não sabemos se você pode ou não desligar um aparelho depois que a pessoa teve morte cerebral, ou se o corpo inteiro estiver funcionando apenas por aparelhos e o cérebro estiver funcionando. Onde está, de fato, a vida, esse princípio ativo que torna o ser humano vivo, esse elemento que na Bíblia é descrito como sendo algo que vem de Deus, e ele acaba se tornando uma alma vivente, um ser vivente, conforme nós vamos explicar um pouco mais adiante. Nós já vamos retomar essa ideia de alma vivente, mas antes disso eu gostaria de expor o seguinte para vocês. Quando nós olhamos para essa descrição, você pode considerar o ser humano um tanto comum ou banal ao olhar isso. Isso porque, se você reparar 2 outros textinhos da Bíblia, você notará que os seres humanos, em seu processo de criação, eles são idênticos aos demais animais. Se você olhar, por exemplo, Gênesis 2:19, você vai ver a descrição que Deus forma da terra, e nós temos ali a mesma descrição no hebraico. Deus forma da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Deus faz da terra. Às vezes nós mencionamos que Deus ele faz o ser humano com suas mãos, e isso é real, e é muito bonito, mas os animais também são feitos assim. Nós não somos mais especiais que eles nesse aspecto. O ser humano faz, então, os animais também do pó da terra. E, além disso, quando nós olhamos para Eclesiastes 3, verso 19, nós vemos Salomão dizendo que o mesmo sucede aos filhos dos homens e aos animais. Como morre um, assim morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego de vida. A ideia, então, é aquele processo que nós vimos antes, pó da terra, mas fôlego de vida, que cria um ser vivente ou uma alma vivente, é o mesmo para os animais. Eles são formados da terra, e como eu disse, é a mesma descrição no original. São feitos da terra por Deus. A única descrição diferente que nós temos é quando Deus fala diretamente da feitura da mulher. E eu mencionei isso, inclusive, quando falei da aliança edênica, né? Que a mulher ela recebe um verbo específico, que não é apenas fazer, mas é algo como construir. Como se fosse algo mais bem feito, mais delicado, mais detalhado, algo do tipo. Mas para o homem, para os animais, a mesma ideia, o mesmo fazer, e eles têm o mesmo princípio de vida.
o mesmo fôlego de vida. Além disso, os animais eles são chamados na Bíblia de almas viventes também, de seres viventes também. O que nos difere, então, dos animais? E talvez essa é a reflexão mais importante para a gente fazer quando a gente fala de criação do homem em si. O que nos difere é a descrição que nós temos lá em Gênesis 1. Quando Deus ele decide nos criar, ele discute a ideia da seguinte forma: façamos o homem, portanto, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A ideia é que nós somos diferentes dos animais porque Deus, quando ele nos criou, embora utilizasse o mesmo processo criativo que usa para os animais, ele decide nos criar a sua imagem e a sua semelhança. E isso é descrito para nós muito mais do que aspectos físicos ali, que nós teríamos semelhança com Deus. O próprio texto de Gênesis, ele vai nos explicar que isso significa que nós, assim como Deus, teríamos domínio sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, sobre tudo o que está sobre a terra. A ideia é que quando Deus ele nos cria especial, de forma especial, nos cria especialmente para dominar sobre a terra, para representá-lo aqui. Nós iríamos ser, entre aspas, muito grandes, como Deus para os animais e para a terra como um todo. Receberíamos esse mundo sob o nosso domínio. Ele pertencia a Deus por ter sido criador. Mas Deus nos dota de racionalidade, de condições de dominar sobre todos os seres. E é o que nos torna diferentes. E aqui cabe até uma reflexão, né? Às vezes a gente não enxerga a responsabilidade que nós temos sobre o nosso planeta. Mas ela é muito grande. A única coisa que nos difere dos animais é o cuidado que nós deveríamos ter para com eles, por exemplo, para com o nosso planeta como um todo. Cuidar disso é o que nos torna diferentes. Deus nos criou diferentes para isso, para cuidar. Isso é muito relevante, muito importante de se ter em mente. Deus, portanto, ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Somos feitos do pó da terra, mas o fôlego de vida, nada diferente, né, do que nós temos para os animais, e, em razão disso, nós passamos a ser uma alma vivente ou um ser vivente, que seria uma melhor tradução. Vamos falar então do conceito de alma? Vai ser o último conceito que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos então do homem, nós precisamos sempre discutir esse conceito, e muito embora provavelmente você já tenha ouvido falar a respeito disso, eu talvez vou aprofundar um pouquinho mais, tá bem? Ou te esclarecer algumas questões. Sobre o conceito de alma. Essa palavrinha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que ela é apenas um fruto de confusão quando nós a tomamos a partir dessa ideia que nós temos de alma como, sabe, fantasma, essas coisas, espírito, assim. É muito mais uma confusão de uma tradução do que qualquer outra coisa. O termo hebraico ele é o termo nefesh, que vai basicamente significar ser, indivíduo, pessoa. Pode também estar associado à ideia de garganta, então respiração, inspiração, coisa do tipo. Ou também pode ser tomado de forma metafórica como sendo a ideia de desejo, os anseios de alguém, o afeto de alguém, sabe? Essa palavra ela tem muito mais um sentido concreto do que essa noção de alma que nós temos como sendo espírito, algo do tipo. Isso daí não vem, então, de um panorama ou de um contexto, uma ideia bíblica, essa ideia de espíritos e tudo mais. E entenda que esse tipo de uso, ele não é próprio apenas da Bíblia. Tem um autor, um literato que eu gosto bastante, o Dostoiévski, ele tem um livro, Os Irmãos Karamazov, e ele menciona ali, ele faz várias menções, falando ali da Rússia imperial e etc. Ele menciona ali, por exemplo, o seguinte, ele possuía, falando ali do protagonista, né, uma fortuna independente, cerca de 1000 almas, para contar a moda antiga. Ele faz esse uso diversas vezes. A ideia de que 1000 almas seriam 1000 camponeses ao seu serviço. Era ali um uso muito comum.
Então, referindo-se ali a uma pessoa diretamente, mesmo em um contexto ali extremamente cristão, né? Embora ali ortodoxo, quando a gente vê ali essa literatura. Em todo caso, esse uso de alma como sendo equivalente a ser humano, a indivíduo, a pessoa, é algo ali que vai ir além, não apenas da cultura bíblica, mas de várias outras culturas sendo ali mantidos também. Então, quando nós falamos biblicamente de alma, quando você vê isso lá na sua Bíblia, e você se deparar entre essas duas opções, de ver um ser humano ou o Gasparzinho, você ignora o segundo. Porque, biblicamente falando, alma, na Bíblia, é o equivalente a uma pessoa, um ser humano. Certo? E eu não preciso ir muito longe para te explicar isso. Como eu disse, é o que o conceito mesmo diz. O problema é que nas traduções acabou-se ali imprimindo uma doutrina, uma ideia que diverge daquela que a Bíblia coloca. O simples é você traduzir simplesmente como ser humano ou ser vivente. De onde veio, então, essa ideia de Gasparzinho? Deixa eu explicar para vocês. Já ouviu falar deste rapaz aí? Ele se chama Platão. Foi talvez um dos maiores filósofos que já viveu aqui nessa terra, né? Um dos pais ali da filosofia grega. Nós temos em Platão, dentre várias outras ideias que ele vai trazer, a ideia de um dualismo, que nós vamos chamar de dualismo platônico. Deixa eu explicar para vocês de forma muito simplória, só para você entender o básico, para você entender como hoje a gente chegou nessa ideia de Gasparzinho quando a gente fala de alma. Tudo bem? Platão, ele tinha, dentre várias outras ideias, como eu disse, essa seguinte estrutura de ideias. Ele vai entender que o mundo ele pode ser dividido em duas partes. Você tem o mundo das sombras, que ele vai chamar, ou o mundo operacional, material, que é o mundo que a gente vive. Então, a gente está vivendo nesse mundo aqui. Só que você também tem o mundo das ideias, das luzes ou das formas. O mundo numênico que ele vai usar. Essa palavrinha, ela basicamente quer dizer das luzes mesmo. Qual que é a ideia de Platão? A ideia dele é a seguinte. Se você olhar, por exemplo, esse banco aqui, certo? E você pode tocar nele, ele é material, ele faz parte aqui da nossa realidade. Só que, se eu te falar em um banco ou outro qualquer, você vai pensar, ou pode pensar, em vários bancos que têm basicamente a mesma forma, né? A mesma ideia. Então, basicamente, um lugar para você sentar, às vezes acolchoado e etc. Só que talvez um pouco diferente desse, certo? Então, você pode pensar naquele banco de praça, por exemplo. Aquele de concreto, ou um de madeira, e por aí vai. Todos são bancos, mas eles são diferentes em si. A ideia dele é o seguinte, embora nós tenhamos muitos desses no mundo material, todos eles correspondem a uma ideia de banco no mundo das ideias, que vai conter nela todas as formas de banco que você pode imaginar. E isso é inacessível, é um mundo diferente, superior, que você não consegue acessar no dia a dia. Ele vai trazer para esse campo muitas questões, muitas questões. Não sei se vocês já ouviram ali do mito da caverna, que é de Platão, é bem nesse contexto. É interessante até a filosofia dele. Eu não sei de onde que ele tira essas ideias, né? Porque é fácil a gente explicar algo quando a gente fala da Bíblia, né? Mas ele tira ali da própria cabeça essas ideias e as pessoas tomam como verdade, não apenas como raciocínio ali, enfim, filosófico. Em todo caso, ele tinha mais ou menos essa ideia. Tudo aquilo, então, que é de verdade, que é eterno, que é, enfim, real, está nesse mundo das ideias. Ao passo que o que nós temos aqui é o que é material, é o que é passageiro e que foge do real. Essa ideia, ela vai ser muito forte no contexto cristão. Porque esse outro rapaz aqui, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente, São Agostinho de Hipona, ele foi ali talvez o construtor da teologia cristã, um homem muito importante, que viveu ali há uns 1.800 anos atrás. Ele vai pegar as ideias de Platão e ele vai construir uma ideia que talvez você entenda melhor, que é a divisão quase igual, só que adaptada ao cristianismo. A ideia de que existe dois mundos. Um é o mundo carnal, que é o que a gente vive,
um mundo passageiro, mortal, que você consegue ali palpar e etc. E você tem o mundo espiritual, que não está ali no mesmo contato do nosso. É onde, por exemplo, vive o imortal, vive Deus, por exemplo, onde está o céu, e onde, inclusive, de onde vem a alma. Platão já falava isso. Ele falava que enquanto o nosso corpo ele estava aqui no mundo operacional, a nossa alma ela havia vindo de lá, do mundo das ideias, e que ao estar lá no mundo das ideias, ela tinha tido contato com todas as coisas em sua ideia ou forma real. E aí, quando você estuda, você acaba entendendo pelo seu raciocínio e lembrando das coisas que você esqueceu do mundo das ideias. Platão já tinha mais ou menos essa ideia trabalhada. Agostinho assimila isso para o cristianismo. E é por isso que ele vai desenvolver a noção de que você vive em um corpo mortal, só que tem algo dentro de você que é imortal. Algo que Deus ele te deu, mas que não vai ali ser afetada pela corrupção da vida. A ideia de que você possui uma alma que está dentro aí do seu corpo. E aí, quando você morre, por exemplo, essa alma não pode morrer. Ela vai aí voltar para Deus ou algo do tipo. É a partir daqui, inclusive, que nós temos construídas as doutrinas de céu e inferno, por exemplo. Doutrinas que também não são bíblicas. Não que não exista um céu e inferno, existe, mas de outra forma completamente diferente. Não é um mundo à parte, não é um lugar ali que as almas vão ser torturadas pela eternidade porque elas não podem deixar de existir. O céu na Bíblia é descrito como um planeta como o nosso, em que Deus ele vive e vive ali passando o tempo, mesmo que ele se relacione de forma completamente distinta com o tempo. A ideia de inferno, por exemplo, na Bíblia, como uma destruição eterna, como sendo ali algo que queimou, acabou e pronto. Nós temos esses conceitos na Bíblia. Só que essas ideias que nós ouvimos de céu como um mundo completamente diferente, em que a alma ela vai, ou depois, quando você morre, você foi mal, essa alma foi para o inferno e está lá queimando até hoje, essas ideias não são bíblicas e elas partem dessa ideia que foi construída por Agostinho e tomada de Platão. É a partir daí que nós temos, então, a noção de alma como sendo algo que está dentro do seu corpo. Algo que vem ali do mundo espiritual. E que o seu corpo é como se fosse uma casca mortal, que apenas essa alma está dentro dele, e quando você morre, ela sai. E aí tem os casos dos fantasmas, né? Porque, enfim, a alma se perdeu aí no meio do caminho. A ideia é basicamente essa. O problema é que, como eu disse, essa ideia ela não é bíblica. Porque o conceito de alma na Bíblia, como eu já disse, é a ideia de um ser, indivíduo ou de uma pessoa. Você é uma alma, eu sou uma alma, né? É basicamente essa ideia. Não há a separação entre partes ali. Inclusive, você precisa entender, biblicamente falando, que o que a Bíblia ensina, né, é que o único que é imortal, de fato, é Deus. Então, ninguém tem uma alma imortal, né? Que isso é impossível. Olha lá o que fala em 1 Timóteo 6, que Paulo ensina para a gente. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus. Ele vai falar mais um bocado de coisa e terminar dizendo, o único que possui imortalidade. O único imortal que existe é Deus. Mesmo antes, e eu já falei isso para vocês, quando a gente estava lá no Éden, nós não éramos imortais. Nem seremos quando formos para o céu. Nós sempre seremos mortais, só que nós temos a imortalidade entregue por Deus para nós. Lembra que Adão e Eva tinham que comer lá de um fruto chamado fruto da árvore da vida, para continuar vivos, que essa árvore vai voltar quando nós chegarmos no céu. Nós temos essa descrição em Apocalipse. Nós nunca fomos, não somos e nunca seremos imortais. O único que possui imortalidade é Deus. Ele vai nos comunicar e a gente nunca mais vai morrer. A ideia é essa. Tudo bem? Enfim, para poder reforçar e a gente encerrar com isso, quando nós olhamos então para a Bíblia, você consegue perceber que a alma na Bíblia, ela morre, inclusive. Olha o que nós temos lá em Juízes, capítulo 16. Um texto lá de Sansão, quando Sansão está perto de morrer, que ele vai derrubar as colunas lá do templo. A descrição que ele fala, que foi traduzida de forma ali meio tendenciosa, né? Ali é a tradução da Almeida Revista Atualizada. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, ele derruba e tal.
Só que quando a gente olha para o original, o que nós temos lá é, disse Sansão, a minha alma morrerá com os filisteus. Ele usa o mesmo termo, nefesh, para alma. Então, a minha alma morrerá. Então, como é que a gente pode pensar em alma como sendo algo imortal, sendo que ela morre aqui com Sansão? Se você olhar para o Novo Testamento, a mesma ideia. Lá em Apocalipse 16, nós temos a tradução, né, derramou o segundo a sua taça no mar e morreu todo ser vivente que havia no mar. Só que a tradução real seria aqui, derramou e morreu toda a alma vivente, né? Seria mais ou menos a mesma ideia. Só que aqui optaram por ser, né? Porque seria difícil dizer que uma alma vai morrer, né? Quando a gente tem essa visão que não é bíblica. Então entenda que, biblicamente falando, a alma é pessoa e por aí vai. E é por isso, como eu disse, você tem lá em Gênesis 3 a ideia de Deus falando, assim que não estenda, portanto, a mão, os seres humanos, tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, quando os seres humanos pecam. Quando nós vemos, então, um resumão aqui, o que seria o ser humano, né? Sobre a natureza humana, você precisa entender que Deus ele nos cria, inicialmente, para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança e, portanto, tivéssemos domínio sobre todas as coisas. E aí, em razão disso, ao sermos a imagem e semelhança de Deus, nós entraríamos em um bom relacionamento com Ele, nós entraríamos em um bom relacionamento com os animais, porque dominaríamos sobre ele, e tem um bom relacionamento com os semelhantes também. Adão e Eva lá vivendo perfeitamente bem. Deus ele entrega vários presentes lá para a gente, eu falo bastante disso quando a gente fala de aliança edênica, né? Depois você pode assistir. Ele entrega, por exemplo, a sexualidade como um presente, entrega a alimentação como um presente, e ele faz tudo isso pautado na ideia de prazer. Deus ele desejava e deseja que nós vivêssemos uma vida de prazer. A ideia de que o que é daqui da terra deve ser repudiado não é uma ideia bíblica. Então, não, isso daqui te dá prazer, então você tem que largar. Não é bíblico isso. Deus ele nos criou para que a gente tivesse prazer nas coisas. Na sexualidade, matrimonial, obviamente, na alimentação. Já comentei isso com vocês, se Deus quisesse, Ele poderia ter criado uma única árvore com um único fruto, que fosse suficiente para ter todos os nutrientes para a gente viver. Mas Deus ele cria uma diversidade de gostos, sabores, texturas, para que você tivesse prazer na alimentação. Nós temos, então, Deus ele nos dando tudo isso e nos criando em um contexto de eternidade, para que a gente vivesse eternamente assim. Só que essa eternidade seria condicional à nossa obediência. Nós já falamos sobre isso também. A ideia de que Deus também não poderia permitir vivermos eternamente num mundo caótico como a gente vive hoje. Em cada um faz o que quer e acaba machucando e maltratando os demais, né? E a gente acaba sofrendo. Contudo, quando nós olhamos para o acontecimento do pecado, momento em que os seres humanos se afastam de Deus, e nós já estudamos essa ideia de pecado na semana passada, né? Nós temos um monte de desvios disso. Tudo aquilo que Deus nos criou para ter e para viver é desviado, é deturpado. O nosso domínio, por exemplo, sobre o nosso planeta, acaba fazendo com que nós o destruamos. E a gente acaba usando tantos recursos dele que acaba virando um caos que hoje em dia nós vivemos, por exemplo. O presente de Deus, que era a sexualidade, por exemplo, os relacionamentos são desviados e hoje as pessoas muito mais tomam como partido ali a ideia de um prazer voraz, por vezes animalesco, que faz com que um presente de Deus seja desviado. O apetite, por exemplo, dos alimentos, os prazeres, eles acabam norteando a vida das pessoas. Então, tudo aquilo que Deus tinha dado como algo, um presente para a gente, acaba sendo deturpado, desviado de sua finalidade inicial. E é por isso que nós acabamos tendo que viver com uma necessidade de moderação. De você poder aproveitar tudo isso que Deus te deu de presente. Mas você não pode aproveitar tudo mesmo. Porque o nosso julgamento está comprometido. Basicamente, essa é a ideia. Deus nos criou para viver aquilo ali. Mas, em razão da nossa independência, a gente acaba tendo necessidade de viver aquilo ali. Ou viver no desvio, ou viver se moderando. Salomão, ele observa muito bem essa ideia. E ele descreve muito bem para a gente como isso existe na prática, sabe? Tem uns textos da Bíblia que eu vou ler rapidamente para vocês, que ele vai dizer isso. Olha, ele vai dizer, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Primeiro, o coração do homem está cheio de maldade. Então a gente está se desviando totalmente daquilo que Deus tinha nos criado inicialmente. A gente vai
se desviando enquanto a gente vive, só que depois rumo aos mortos. Todo mundo acaba morrendo. Inclusive, falando ainda de todo esse contexto, ele diz, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Porque pensa um pouco comigo a questão da morte. Se não há uma alma imortal, e se você é uma alma, um ser vivente, caso você morra, o que acontece com sua alma, entre aspas? Morre também, porque você era essa alma. A ideia bíblica é, nós vivemos a nossa vida aqui, não mais como plano de Deus, mas se desviando dele em razão do pecado, da independência, e depois, diante desse cenário, a gente acaba morrendo. E quando a gente morre, não tem mais nada a partir daí. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E aí, diante desse cenário, Salomão ele vai te aconselhar. Ciente disso, vai então e aproveita a sua vida. Come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Uma palavrinha aí para suco, tá, gente? Não é o vinho que a gente tem o costume alcoólico, tá? A palavra significa suco de uva, mas é a mesma nomenclatura ali no Antigo Testamento. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Qual que é a ideia? Deus ele te deu esses presentes para você. Aproveita a alimentação. Aproveita aquilo que você gosta. Você tem que aproveitar porque Deus te deu isso. Deus te criou para viver isso, para aproveitar dessas coisas. Aproveita, inclusive, ele vai dizer, com a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa rápida vida que Deus te deu debaixo do sol. Aproveita com a pessoa que você ama. Aproveita, por exemplo, os elementos da sexualidade que Deus te deu, dos prazeres alimentares. Contudo, ele já começa a advertir aqui. Mantenha em todo tempo alvas as tuas vestes. Uma metáfora aí para dizer, olha, fica certinho, anda aí no caminho reto ainda assim. E ele continua com essa ideia. Tudo quanto te vier à mão, então, para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde você vai. Ou seja, depois que você morrer, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há Gasparzinho, né? Fantasmas, espíritos. Simplesmente porque, biblicamente falando, quando nós falamos da ideia de alma, nós falamos da ideia de ser. E muito embora esse não era o plano de Deus para nós, depois do pecado, né, e depois da independência, o nosso caminho é a morte. E é a morte no todo. Não tem uma parte de nós que vai viver eternamente. Não nesse preceito. Fica tranquilo que a gente vai continuar. Ele termina, então, aconselhando o seguinte. Alegra-te, portanto, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aproveita a vida. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Com tudo isso, porém, aí ele termina dizendo, saiba que de todas as coisas você vai prestar contas a Deus. É por isso que ele parte desse pressuposto. Aproveite os presentes que Deus te deu. Só que você precisa optar em dois caminhos, né? Ou você vai adotar os desvios que o pecado ele proporcionou para você, ou você vai se moderar a partir da lei de Deus. E no fim das contas, você vai ter que prestar contas a Deus das suas atitudes. E isso vai gerar para você dois resultados possíveis. O primeiro deles é, diante daquele cenário que eu já mencionei, Deus nos criou para viver isso, certo? Só que, em razão do pecado, houve os desvios e a necessidade de moderação. Salomão ele ainda vai dizer, porque a gente vive nessa tensão entre aproveitar os presentes de Deus, só que num cenário já com esses presentes todos deturpados, a gente precisa ou ir para a deturpação ou ir para a moderação, conforme a lei de Deus. E aí você tem duas opções. A primeira delas, adotando ali os desvios e vivendo a vida desenfreada, como você bem entender, o caminho final é a morte e o nada. Você vai deixar de existir. Porque no fim das contas, quando você morrer, não tem uma alma que vai sobreviver. Você vai deixar de existir completamente. Todos vão passar por esse estágio ali. A questão é, se você optar por seguir os desvios, você vai ficar nele. Se você optar por viver, por reconhecer a Deus como seu Senhor, né,
por aceitar a Ele, você pode passar por um estágio posterior a esse. O próprio Jesus, ele dizia isso, né, numa interação com as irmãs de Lázaro. Quando Jesus ele diz para elas, teu irmão há de ressurgir, e aí Marta ela vai explicar, eu sei que ele vai ressuscitar, lá na ressurreição no último dia. E aí Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Qual que é a ideia? Muito embora você possa acabar passando por aquilo, se você aceitar a Deus como seu Senhor, vivendo ali uma realidade, aproveitando os presentes, mas em moderação, essa realidade ela pode ser uma verdade na sua vida. A morte ela não é o ponto final, não naqueles que aceitam a Jesus. Paulo ele reforça essa ideia, e eu termino com esse textinho. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ele não quer que você seja ignorante sobre aqueles que estão mortos. Porque, entendendo que não existe uma alma que está fora e que morreu e acabou, que não tem nada, como Salomão vai dizer, talvez isso poderia te trazer muita tristeza. Faltaria esperança. Mas Paulo ele vai dizer que você não precisa viver assim. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vivendo novamente aquele modelo que Deus ele tinha estruturado quando Ele criou a gente, para viver. Aproveitando todos aqueles prazeres que Ele tinha dado para a gente. Porque Ele nos criou para ser aquilo. E vivendo novamente a realidade que Deus ele tinha estipulado para nós. Paulo termina dizendo que é para a gente se consolar com essas palavras. Até porque o fim de todos nós, se Cristo não voltar antes, é a sepultura. De forma ali definitiva para aqueles que não aceitarem viver ao lado de Deus, ou apenas parcial, né? Momentânea, para aqueles que estiverem ao lado de Jesus. Espero que isso tenha sido suficiente para você entender um pouco mais a respeito do ser humano e de como Deus o constrói ali, biblicamente falando. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós continuaremos essa série de estudos, aprofundando aí temas bíblicos.